Malungas, malungos e malungues. Olá, bora para mais uma história? Lembra que eu falei? Até que os leões possam contar as histórias de caça, essas histórias glorificarão sempre o caçador. Então vamos contar a história do nosso povo. Hoje eu vou trazer para vocês a história de uma grande poetisa, de uma mulher negra da periferia, em que a literatura abriu seus olhos, levantou seus ombros e forjou, a fez escritora e poetisa. A potência dos saraus periféricos forjou a artista. Tula Pilar, Tula Ferreira Pilar, mulher mineira, nascida em Leopoldina. Diz ela que é a mulher da Casa das Sete Mulheres, sim, porque sua mãe, Dona Antônia de Souza Ferreira, Dona Antônia de Souza Ferreira teve 7 filhos, 7 filhas, 7 mulheres. Na realidade, a Dona Antônia, ela não podia ter filhos. Então ela adotou a primeira, que foi a Neide, e aí ela fez uma promessa para Nossa Senhora do Pilar e para Santa Rita de Cássia. Assim nasceu Tula e suas outras irmãs. A Tula recebeu o nome de Tula Pilar, pela promessa. Uma outra irmã também recebeu o nome de Rita de Cássia, em homenagem a Santa Rita de Cássia. Sim. O pai, o seu José Ferreira, a Tula não conheceu, ela só sabia que ele era lavrador. E sabia também, tinha relatos de que ele era muito parecido com o Milton Nascimento. A Dona Antônia, cozinheira de mão cheia, sempre levou as suas filhas para trabalhar, para ajudar ela nas casas onde ela trabalhava. Ela trabalhava como empregada doméstica, lá em Leopoldina, depois em BH, morou em alguns outros lugares e sempre com suas filhas numa vida muito dura. A Dona Antônia é uma mulher cozinheira de mão cheia. Segundo a Tula, todo mundo chegava em casa e falava: "Ô, Dona Antônia, pelo amor de Deus, ajuda aqui, vou receber um tantão de gente, eu queria que a senhora me ajudasse a cozinhar." A Dona Antônia gostava disso, então ela falava para a pessoa: "Olha, você só me traz isso e aquilo outro", pedia todos os ingredientes para a pessoa e me fala para quantas pessoas que quer que eu faço, que eu vou fazer uma comida para você. E dali ela era conhecida e respeitada em todos os lugares. Como ela só tinha as meninas, 7 meninas, e ela sempre trabalhou como empregada, então ela ajudava, levava as meninas para ajudar. Tula, desde muito pequena, ia ajudar a mãe, e isso fez com que elas se aproximassem muito, porque ela estava sempre muito com a mãe, ajudando nas casas. Tula, como era pequenininha, o que ela fazia na casa? Ela lavava uma louça, secava, ela limpava um chão, às vezes ela tinha que limpar o fogão, deixar assim muito bem limpinho, mas ela era pequenininha, então ela colocava um banquinho assim para subir e ia esfregar o fogão, porque tinha que deixar tudo bem limpinho, tinha que deixar o fogão de inox num brilho, as panelas que ela areava, ficava tudo brilhando, porque a mãe exigia, tinha que estar tudo um brinco, tinha que se enxergar nas panelas. E ela fazia todas as coisas, varria o chão, limpava a casa, tirava um pó. Era a ajuda que Tula dava para sua mãe. E ela sempre ia com a mãe, a Neide também ia. As outras também, mas tinha outras que eram bem menorzinhas, ficavam em casa.
A mãe sempre tinha o hábito de cozinhar um pouquinho mais. Quando ela ia para as casas para fazer a comida, ela cozinhava um pouquinho mais e aí tinha sobra. E essa sobra, as patroas falavam para Dona Antônia que ela podia levar embora, e ela adorava isso. Por quê? Porque ajudava na alimentação das meninas que ficavam com fome, porque a vida era dura, a vida era muito dura. Passou um tempo, a Tula já estava lá com idade de 10 anos e Dona Antônia falou: agora você já pode ir para as casas, ficar sozinha nas casas para fazer a limpeza, porque assim ajuda enquanto eu vou para outra, a gente ganha mais um dinheirinho. E foi que a Tula começou a ir sozinha para as casas. A mãe ensinava o caminho que tinha que fazer, que tinha que pegar esse ou aquele ônibus, e ela ia. Gostar? Ah, gostava muito não, melhor era ficar em casa, né, brincando, porque ela brincava muito com as irmãs, brincava de um tudo, brincava de pular corda, brincava de rouba-bandeira, brincava de tudo. E essa brincadeira, lá no futuro, foi retratada na poesia de Tula, você vai ver. Então, com essa coisa da Tula ir sozinha, o que acontecia? Ela ia sozinha para limpar as casas, mas também tinha que ir para a escola, porque precisava estudar. Era difícil conciliar, mas ela ia. E a dona Antônia deixou ela na casa de uma senhora, e a senhora levava e buscava elas para a escola, ela e a filha, que tinha uma filha que também estava na idade da escola e às vezes caía na mesma sala que a Tula. E quando ela ia buscar a filha, que vinha com a Tula, ela sempre passava numa sorveteria para comprar um sorvete, para tomar um lanchinho, né? E a Tula adorava, adorava. Só que sempre tinha uma coisa que a Tula percebia que incomodava um pouquinho, mas ela ficava por ali. Toda vez que essa senhora chegava, aí os moços, os porteiros, os segurança das lojas, olhava assim para a senhora e falava: ô senhora, mas essa menina também vai entrar? Aí a patroa dizia: sim, vai, ela é quase que da família, ela estuda com minha filha, fica lá em casa, vai entrar sim, vem Tula, vem comigo. E Tula bem percebia que era por causa da sua cor que eles faziam a pergunta. Ela no início não ligava não, porque ela ia tomar o sorvete e a patroa sempre ia dizer que ela podia ir. Às vezes tinha que entrar pela porta dos fundos. Ela entrava. Às vezes, quando elas iam para o clube, que a patroa levava, para o modo de brincar com a filha, os porteiros do clube falavam: senhora, e essa aí, vai entrar também? Sim, vai! É quase que minha filha mora comigo, me ajuda muito em casa, vem Tula! E lá ia Tula. Tula foi crescendo com isso, percebendo o racismo da sociedade. Mas ela ia em frente. Tula sempre foi muito bocuda, sempre foi muito arteira. Tula, quando chegava nas casas, e aí começava a ir umas casas grandes para poder fazer as limpezas, e sempre tinha nas casas grandes biblioteca. Sempre tinha um espaço onde tinha muito livro, que eles chamavam de biblioteca. Eita, que a Tula adorava aquele espaço. E aí ela ia fazer a limpeza, quando ela chegava ali, ela se perdia no meio dos livros. Que ela gostava de ficar lendo. Ela gostava de, ainda que quando não sabia muito bem ler, mas ela gostava de ler, ver os livros que tinha ilustração. E depois, já lendo um pouco, ela gostava de fazer leituras e ia lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Páginas e mais páginas, esse serviço nada que saía. Sempre tinha uma patroa que vinha e falava: ô menina, o que você tá fazendo? Ai, que eu tava lendo aqui. Mas você não veio aqui pra ler, não. Você veio aqui pra segurar a vassoura. Tu tem que segurar a vassoura que vai te dar um rumo na vida, né? Isso aqui não. Larga esse livro e vá trabalhar. Tula ia. A patroa sumia. Ela lia. E assim foi. Foi na vida de Tula. Tula, como disse, muito arteira. Logo cedo, lá pros seus 15 anos, arrumou o seu primeiro filho. Engravidou. Foi uma dificuldade, porque a mãe
Mãe Preta, você sabe como é que é? 15 anos, grávida. Quis matar Tula. Foi nas tamancas mesmo. Mas falaram para ela, olha, é difícil, dona Antônia, mas não fique nervosa com Tula, não. Ajude Tula, que vai dar tudo certo. Não brigue muito com a menina, não bata, não. Mãe é mãe. Então ela conversou bastante com Tula e disse a Tula que ia ajudar ela a criar a criança. E assim nasceu sua primeira filha, Samantha. Tula teve 3 filhos, Samantha, Pedro, Lucas e Dandara. Trabalhando e trabalhando, já em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Tula resolveu que não ia mais ficar ali, não. Que ela ouvia dizer que em São Paulo a vida era melhor, que em São Paulo conseguia mais coisa. Então ela encasquetou e colocou na cabeça que ela ia vir para São Paulo. Como? Ah, não sabia. Ela ia dar um jeito. E arrumou um dinheiro para passagem, porque ela viu nos anúncios que lá em São Paulo eles pagavam o lugar onde ficava, mais a condução e o valor do mês que ia trabalhar nas casas. Ela foi, pegou-se um ônibus e se picou para São Paulo. Chegando em São Paulo, que ela foi ver que não era nada do anúncio, que ela tinha que se virar com o lugar onde ela ia ficar, que o salário não era nada daquele, era muito menos, mas que ela podia também, enquanto lá em Minas ela fazia de um tudo, lavava, passava, cozinhava, limpava, aqui ela ia fazer uma coisa só. Ou ela era bem cozinheira, ou ela era bem passadeira, ou ela era bem lavadeira, ou ela era babá. Então, ela sabia muita coisa, porque ela fazia de um tudo, ela sabia fazer qualquer coisa. E foi assim. Ela foi trabalhar, só que nas casas, muito de pessoal de classe média alta. E Tula não estava acostumada com essas coisas. Tula morava num barraco na infância. Quando veio para São Paulo, que começou a ver essas casas muito grandes. Casa grande, casa bonita, biblioteca. E a falta, porque Samantha teve que ficar com a mãe. Então ela sentia falta. O que ela arrumou? Um caderninho para escrever. Para escrever a falta que ela sentia. Foi quase que um diário. E aí esse diário ela pegava também e nas bibliotecas, enquanto ela fazia a limpeza, aquilo que ela gostava, aí ela anotava. Então fazia várias anotações. Tinha vez até que quando ela estava fazendo as anotações que as patroas chegavam e via, pegava, mas o que você está fazendo aí? Para que você está escrevendo? Eu falei, eu escrevo para guardar as palavras. São palavras tão bonitas nesses livros que a senhora tem. A patroa de raiva rasgava era tudo. Tomava dela e rasgava. Ela não se incomodava não. Ela ia lá, depois escrevia tudo de novo. Gostava de registrar. Sim. Registrava suas memórias. Registrava o que lia. Tula não gostou de ler Raízes. Raízes, o livro de Alex Bailey. Ela relatou que trouxe muita dor, que era muita verdade e que aquilo acontecia com os negros, que às vezes ela chorava e não queria terminar de ler aquele livro, mas ela precisava terminar, que ela tinha que saber o que ia acontecer com Kunta Kinte. Então ela terminou, mas depois ela não quis mais ler livros assim. De tanto que Tula trabalhou e como Tula era aquela pessoa bocuda, ela também entrava nos perrengues com as patroas. Tula foi terminar os estudos bem depois. Ela arrumou uma patroa
que deixou ela ir estudar à noite. E ela foi estudar à noite. Aí ela começou a conversar também com as outras empregadas, já que ela tinha que arrumar um emprego através das agências. Então ela começou a não só ouvir as histórias das irmãs e das coleguinhas dali, de Leopoldina, de Belo Horizonte, mas ela ouvia aqui em São Paulo outras histórias. E acabou também se sindicalizando no Sindicato das Empregadas Domésticas e ouvindo falar também sobre seus direitos e deveres. Aí Tula estava com a faca e o queijo. Então ela ia para cima das patroas para dizer que isso era dever, que isso era direito e que ninguém podia tirar os direitos dela, não. E ela ia atrás dos direitos dela e brigava mesmo, era turrona, brigava, mas foi que de tanto que Tula brigou com o pessoal, com as patroas, que nas agências ninguém queria mais empregar ela, não. Ela passou por momentos bem difíceis. Nesse tempo, Samantha já estava com ela, aqui em São Paulo. Tula então começou a passar o dia na rua, porque ela ia procurar emprego e não achava. Às vezes tinha que passar o dia na rua, porque para voltar para o barraco onde ela tinha arrumado ao aluguel aqui em São Paulo, ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, se ela aparecesse, eles iam expulsar ela de lá. Eles iam tomar a casa, colocar para fora. Então, ela passava os dias na rua. E foi difícil, morando na rua, até que ela conheceu uma pessoa que vendia revista e falou para ela: você não quer ir vender revista, não? Ela falou esse negócio de revista, porque ela tinha feito um curso quando ela estava trabalhando com aquela patroa. Ela tinha feito um curso de informática, depois ela fez um curso também de vendedora. E aí ela resolveu ir vender revista. Ela foi ser revendedora da revista Ocas. E ela vendia muito porque a Tula era pura simpatia. Então ela conversava muito bem, as pessoas gostavam muito dela, ela era brincalhona. Ela vendia bastante. E dentro da revista Ocas começaram a ver que ela escrevia também, que ela tinha aquele hábito de escrever e de escrever. Ela foi participar da Flip pela revista, para vender revista lá na Flip. E ela viu todo aquele universo. Sem contar que ela pegava os ônibus para ir para trabalhar lá com as patroas, nas casas. E ela passava e via um bando de gente reunido às vezes. E ela queria saber tanto o que era aquilo. Um dia desse, ela resolveu parar. Sentou ali no lugar e ficou olhando. Ela viu que subia no palco uma pessoa e falava. E o povo aplaudia. Ela ficava de longe, olhando, quietinha. Até que ela falou com a filha dela: filha, vamos lá? Vamos ver o que acontece naquele lugar direito? Que eu vi que acontece assim, que as pessoas ficam falando e eles aplaudem. Vamos também? E ela foi. Foi mais a filha. E aí ficou lá, quietinha. E subia um professor e declamava um poema. E o povo aplaudia. Ela ficava tão extasiada. Até que um dia, uma pessoa falou para ela: você escreve? Ela: eu não. Ah, por que você não lê lá na frente das coisas que você escreveu? Escreve e traz pra gente. Ela se encorajou e foi. Tula chegou lá na frente. Caminho pela cidade, caminho pelo mundo buscando de meus desejos. Estive aqui, estive lá, estou junto de mim. Volto na infância onde os pés libertam-me, pelos campos da terra vermelha de Minas Gerais,
correr para brincar de pique-esconde, pular corda amarelinha. Joga bola, olha a pipa no céu junto com o arco-íris, choveu, a água da chuva na enxurrada, nossa roupa cheia de barro, xiii! A mãe vai bater na gente, vamos levar na cachoeira. Não, lave uma lagoa, na água do rio, bate os pés, lava rápido, senão afunda. Esta noite, está de noite, vamos para casa. A mãe via chegar, tia acende a lamparina, machucou o pé de novo, menina? Pés com eternas marcas de infância, dormem para descansar, acordam cedo para trabalhar, caminham para o centro da cidade, os pés me levam para onde eu quero ir, para onde eu posso sonhar. Tula declamou a poesia dos pés, a poesia que ela tinha escrito, retratando a infância dela, e todo mundo aplaudiu, mas isso deixou essa mulher numa felicidade, aqueles aplausos encheu o coração dela de alegria. E ela gostava, e ela falou para a filha, mas filha, não é que não aplaudiram a gente? Ela gostou, então ela foi escrever mais, foi escrevendo, 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 e já na Ocas falaram, vamos falar, vamos colocar aqui, tudo isso que você escreve, Tula. Surgiu o livro Poesias Inacadêmicas ou Palavras Inacadêmicas. Palavras Inacadêmicas, o livro de Tula Pilar. Palavras Inacadêmicas tinham poesias que ela gostava, porque ela falava que ela não gostava muito de falar as coisas que eles falavam lá no sarau, de luta, aquilo era duro demais. Lembra do livro que ela leu? Ela queria falar de sentimento, de coisas que ninguém queria dizer sobre ela, mulher negra. Ela queria falar dos seus sentimentos. Delírio dos corpos que movem na penumbra da noite, pelas que se roçam na escuridão, silhuetas dançantes ao clarão do luar, que invade as frestas do canto reservado para o acontecer. Fumaças e cheiros, um líquido licoroso na taça adoçará ainda mais o delírio que se pretende sentir entorpecendo a razão. Bíceps troncundo circunda o pescoço um do outro, protegem alternativos movimentos frenéticos no chão de estampas, de ladrilhos recém-cobertos por colchas de retalhos escrito, palavras ousadas, caçada incontida, sorriso para seduzir, prazer infinito. A noite já se faz dia, sentimentos romperam a aurora, vidraças fechadas, sol querendo entrar, figuras desnudas adormecidas sobre a colcha de retalhos, escrito, palavras ousadas. Delírio. Poesia de Tula Pilar. Tula participou de vários saraus em São Paulo. Ela conheceu, aí já depois, ela conheceu uma pesquisadora que estava fazendo e retratando e conhecendo a poesia dela. Então falou para ela, você conhece a Carolina de Jesus? Aí que ela leu a história de Carolina de Jesus, ela ficou encantada. Ela falou, meu Deus, essa mulher sou eu ontem. Será que eu sou a encarnação dela? Meu Deus, eu poderia ser, porque é a minha vida. Então Tula fez várias performances trazendo Carolina de Jesus. Carolina de Jesus foi para ela uma das suas grandes inspirações, assim como toda a sua vida, toda a sua infância. Por Tula Pilar, grande poetisa, grande mulher, que transformou os saraus da periferia de São Paulo. Sou uma Carolina.
Sou uma Carolina, trabalhei desde menina. Na infância lavei, passei, engraxei. Filho dos outros embalei. Sou negra escritora que virou as notícias nos jornais. Foi do quarto de despejo aos programas da TV. Sou uma Carolina, escrevo desde menina. Meus textos foram rasgados, amassados, pisoteados. Foram tantos beliscões pelas bandas lá de Minas. Eu sou de Minas Gerais. Fugi da casa da patroa. Vassoura não quero ver mais. A caneta é o meu troféu. Borda as palavras no papel. É tudo que eu quero dizer. Sou uma Carolina. Feminino e poesia, a negra escritora, que foi do quarto de despejo aos programas da TV. Hoje eu uso salto alto, vestido decotado, meio curto e com babados. Estou na sala de estar, no meu sofá aveludado. Por quê? Sou uma Carolina, feminino e poesia, a pobreza não quero mais. A caneta é o meu troféu. Borda as palavras no papel, é tudo que eu quero dizer. Carolina. Tula Pilar.